IBS e CBS nas importações. Exportações. Resumo para Transcriptrans contexto literal da lei em versão mais completa. Este material foi reorganizado em formato mais adequado para leitura e estudo. A lógica foi manter um texto corrido, que funciona bem como Transcriptrans, e logo abaixo dos pontos centrais, inserir o texto legal de maneira mais completa, especialmente nos dispositivos mais cobrados. Visão geral. A Lei Complementar número 214 de 2025 disciplina o IBS e a CBS nas importações e nas exportações. No campo das importações, a lógica do sistema é tributar a entrada de bens e serviços do exterior para evitar desequilíbrio concorrencial em relação aos produtos nacionais. No campo das exportações, a lógica é inversa. A regra é a imunidade com preservação do direito ao crédito, de modo a estimular a inserção do produto e do serviço brasileiro no mercado externo. Além disso, a Lei Complementar número 227 de 2026 alterou trechos importantes desses dispositivos, sobretudo nos temas de consumo no país, consumo no exterior e alguns ajustes de responsabilidade e operacionalização. 2. IBS e CBS nas importações. 2.1 Ideia central. Nas importações, o IBS e a CBS incidem sobre a entrada de bens e serviços vindos do exterior. A lei procura assegurar neutralidade concorrencial. Se o bem ou serviço nacional suporta tributação ao longo da cadeia, o produto importado também deve suportar tributação na entrada, evitando vantagem indevida. 2.2 Texto literal ampliado. Art. 63. Art. 63. O IBS e a CBS incidem sobre a importação de bens ou de serviços do exterior realizada por pessoa física ou jurídica ou entidade sem personalidade jurídica, ainda que não inscrita ou obrigada a se inscrever no regime regular do IBS e da CBS, qualquer que seja a sua finalidade. Parágrafo único. Salvo disposição específica prevista neste capítulo, aplicam-se à importação de que trata o caput deste artigo as regras relativas às operações onerosas de que trata o capítulo 2º deste título. 2.3 Leitura guiada do artigo 63. O artigo 63 deixa claro que a incidência alcança a importação feita por pessoa física, pessoa jurídica e até entidade sem personalidade jurídica. Também deixa claro que isso vale ainda que o importador não seja inscrito no regime regular. A finalidade da importação não afasta a incidência. Em síntese, o critério é objetivo. Houve importação do exterior, a tributação surge, salvo exceção legal. 3. Importação de bens e materiais e serviços. 3.1 Ideia central. Na importação de serviços e bens e materiais, a lei abandona a lógica da entrada física e trabalha com o critério do consumo no Brasil. É justamente por isso que esse trecho é decisivo em prova. A banca costuma explorar a diferença entre entrada física de bens materiais e consumo no país no caso de serviços, softwares, licenças, direitos e outros bens e materiais. 3.2 Texto literal ampliado. Art. 64. Art. 64. Para fins do disposto no artigo 63 desta lei complementar, considera-se importação de serviço ou de bem imaterial, inclusive direitos, o fornecimento realizado por residente ou domiciliado no exterior cujo consumo ocorra no país, ainda que o fornecimento seja realizado no exterior. Primeiro considera-se consumo no país de serviço ou de bem imaterial, inclusive direitos, o fornecimento realizado por residente ou domiciliado no exterior, e cujo local da operação seja no país, nos termos dos incisos 2º a 9ª do caput do artigo 11 desta lei complementar, ou segunda, em que o adquirente ou o destinatário tenham residência ou domicílio no país, nos demais casos. Segundo, considera-se ainda a importação de serviço à prestação por residente ou domiciliado no exterior e executada no país. Segunda, relacionada a bem imóvel ou bem móvel localizado no país, ou terceira, relacionada a bem móvel que seja remetido para o exterior para execução do serviço e retorne ao país após a sua conclusão.
Terceiro, na hipótese de haver consumo de serviços ou de bens e materiais, inclusive direitos, concomitantemente no território nacional e no exterior, apenas a parcela cujo consumo ocorrer no país será considerada importação. Quarto, os bens e materiais, inclusive direitos, e serviços cujo valor esteja incluído no valor aduaneiro de bens materiais importados nos termos do artigo 69 desta lei complementar sujeitam-se à incidência do IBS e da CBS na forma da seção 3ª deste capítulo. Quinto, na importação de bens e materiais ou de serviços a que se refere o caput deste artigo. E considera-se ocorrido o fato gerador do IBS e da CBS. A. No momento definido conforme o disposto no artigo 10 desta lei complementar. B. Revogada. Segunda, a base de cálculo é o valor da operação nos termos do artigo 12 desta lei complementar. Terceira, as alíquotas do IBS e da CBS incidentes sobre cada importação de bem material ou de serviço são as mesmas incidentes no fornecimento do mesmo bem material ou serviço no país, observadas as disposições próprias relativas à fixação das alíquotas nas importações de bens e materiais ou de serviços sujeitos aos regimes específicos de tributação. Quarta, para fins da determinação das alíquotas estadual, distrital e municipal do IBS, considera-se ocorrida a importação no local A da operação definido nos termos dos incisos 2ª a 9ª do caput do artigo 11 desta lei complementar, ou B. do domicílio principal do adquirente ou do destinatário nos demais casos. V. O adquirente é contribuinte do IBS e da CBS nas aquisições de bens e materiais, inclusive direitos, e serviços de fornecedor residente ou domiciliado no exterior. Sexta, caso o adquirente seja residente ou domiciliado no exterior, o destinatário é contribuinte do IBS e da CBS nas aquisições de bens e materiais, inclusive direitos e serviços de fornecedor residente ou domiciliado no exterior. Sétima, o adquirente sujeito ao regime regular do IBS e da CBS pode apropriar e utilizar crédito conforme o disposto nos arts. 47 a 56 desta lei complementar. Oitava, o fornecedor residente ou domiciliado no exterior é responsável solidário pelo pagamento do IBS e da CBS com o contribuinte, observando-se o disposto nos arts. 21 e 23 desta lei complementar. Nona, as plataformas digitais, ainda que residentes e domiciliadas no exterior, serão responsáveis pelo pagamento do IBS e da CBS nas importações realizadas por seu intermédio, observando-se o disposto nos arts. 22 e 23 desta lei complementar. Sexto, aplicam-se também as regras específicas previstas no título 5º deste livro às importações de bens e serviços objeto de regimes específicos. Sétimo, revogado. 3.3 Leitura guiada do artigo 64. O coração do artigo 64 está em 3 pontos. Primeiro, a importação de serviço ou bem material existe quando o fornecimento vem do exterior e o consumo ocorre no Brasil. Segundo, se o consumo for misto, parte no Brasil e parte fora, somente a parcela consumida aqui será tributada. Terceiro, o adquirente em regra é o contribuinte, mas o fornecedor estrangeiro responde solidariamente e a plataforma digital pode ser responsável pelo pagamento. 4. Importação de bens materiais. 4.1 Ideia central. Na importação de bens materiais a estrutura é mais detalhada. A lei disciplina fato gerador, local da importação, base de cálculo, alíquota, sujeição passiva, pagamento e creditamento. É um dos trechos mais densos e mais cobrados. 4.2 Texto literal ampliado. Art. 65. Art. 65. Para fins do disposto no artigo 63 desta lei complementar, o fato gerador da importação de bens materiais é a entrada de bens de procedência estrangeira no território nacional. Parágrafo único. Para efeitos do disposto no caput deste artigo, presumem-se entrados no território nacional os bens que constem como tendo sido importados e cujo extravio venha a ser apurado pela autoridade aduaneira, exceto quanto às malas e às remessas postais internacionais. Art. 66 Art. 66.
Não constituem fatos geradores do IBS e da CBS sobre a importação os bens materiais, e que retornem ao país nas seguintes hipóteses: a. Enviados em consignação e não vendidos no prazo autorizado. B. Devolvidos por motivo de defeito técnico para reparo ou para substituição. C. Por motivo de modificações na sistemática de importação por parte do país importador. D. Por motivo de guerra ou de calamidade pública. Ou I. Por outros fatores alheios à vontade do exportador. Segunda, que corretamente descritos nos documentos de transporte, cheguem ao país por erro inequívoco ou comprovado de expedição e que sejam redestinados ou devolvidos para o exterior. Terceira, que sejam idênticos, em igual quantidade e valor, e que se destinem à reposição de outros anteriormente importados que se tenham revelado, após sua liberação pela autoridade aduaneira, defeituosos ou imprestáveis para o fim a que se destinavam, nos termos do regulamento. Quarta, que tenham sido objeto de pena de perdimento antes de sua liberação pela autoridade aduaneira. V. Que tenham sido devolvidos para o exterior antes do registro da declaração de importação. Sexta, que sejam considerados como pescado capturado fora das águas territoriais do país, por empresa localizada no seu território, desde que satisfeitas as exigências que regulam a atividade pesqueira. Sétima, aos quais tenha sido aplicado o regime de exportação temporária. Oitava, que estejam em trânsito aduaneiro de passagem, acidentalmente destruídos. E nona, que tenham sido destruídos sob controle aduaneiro, sem ônus para o poder público, antes de sua liberação pela autoridade aduaneira. Art. 67. Art. 67. Para efeitos de cálculo do IBS e da CBS, considera-se ocorrido fato gerador do IBS e da CBS na importação de bens materiais e, na liberação dos bens submetidos a despacho para consumo. Segunda, na liberação dos bens submetidos ao regime aduaneiro especial de admissão temporária para utilização econômica. Terceira, no lançamento do correspondente crédito tributário quando se tratar de a. Bens compreendidos no conceito de bagagem acompanhada ou desacompanhada. B. Bens constantes de manifesto ou de outras declarações de efeito equivalente cujo extravio tenha sido verificado pela autoridade aduaneira. Ou C. Bens importados que não tenham sido objeto de declaração de importação. Primeiro, para efeitos do inciso e do caput deste artigo, entende-se por despacho para consumo na importação o despacho aduaneiro a que são submetidos os bens importados a título definitivo. Segundo o disposto no inciso e do caput deste artigo, aplica-se, inclusive, no caso de despacho para consumo de bens sob regime suspensivo de tributação e de bens contidos em remessa internacional ou conduzidos por viajante, sujeitos ao regime de tributação comum. Art. 68. Art. 68. Para efeitos do IBS e da CBS incidentes sobre as importações de bens materiais, o local da importação de bens materiais corresponde ao I. Local da entrega dos bens ao destinatário final, nos termos do artigo 11 desta lei complementar, inclusive na remessa internacional. Segunda, domicílio principal do adquirente de mercadoria entrepostada. Ou terceira, local onde ficou caracterizado o extravio. Art. 69. Art. 69. A base de cálculo do IBS e da CBS na importação de bens materiais ao valor aduaneiro acrescido de I. Imposto sobre a importação. Segunda, imposto seletivo. Terceira, taxa de utilização do Sistema Integrado do Comércio Exterior, Siscomex. Quarta, adicional ao frete para a renovação da Marinha Mercante, Afruron. V. Contribuição de intervenção no domínio econômico incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível-se de combustíveis. Sexta, direitos antidumping. Sétima, direitos compensatórios. Oitava, medidas de salvaguarda e nona, quaisquer outros impostos, taxas, contribuições ou direitos incidentes sobre os bens importados até a sua liberação. Primeiro, a base de cálculo do IBS e da CBS na hipótese de que trata o segundo do artigo 71 desta lei complementar será o valor que servir ou que serviria de base para o cálculo do imposto de importação acrescido dos valores de que tratam o caput, ressalvado o disposto no segundo deste artigo. Segundo, não compõem a base de cálculo do IBS e da CBS
E o Imposto sobre Produtos Industrializados IPI. Segunda, o Imposto sobre Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS. Terceira, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISS. Art. 70. Art. 70. Para efeitos de apuração da base de cálculo, os valores expressos em moeda estrangeira deverão ser convertidos em moeda nacional pela taxa de câmbio utilizada para cálculo do imposto sobre a importação, sem qualquer ajuste posterior decorrente de eventual variação cambial. Parágrafo único. Na hipótese de não ser devido o imposto sobre a importação, deverá ser utilizada a taxa de câmbio que seria empregada caso houvesse tributação. Art. 71. Art. 71. As alíquotas do IBS e da CBS incidentes sobre cada importação de bem material são as mesmas incidentes sobre a aquisição do respectivo bem no país, observadas as disposições próprias relativas à fixação das alíquotas nas importações de bens sujeitos aos regimes específicos de tributação e ressalvado o disposto no 6º do artigo 126 desta lei complementar. Primeiro, para fins da determinação das alíquotas estadual, distrital e municipal do IBS, o destino da operação é o local da importação, definido nos termos do artigo 68 desta lei complementar. Segundo, na impossibilidade de identificação do bem material importado, em razão de seu extravio ou consumo, e de descrição genérica nos documentos comerciais e de transporte disponíveis, serão aplicadas, para fins de determinação do IBS e da CBS incidentes na importação, as alíquotas padrão do destino da operação. 4.3 Sujeição passiva a pagamento e créditos. Art. 72. Art. 72. É contribuinte do IBS e da CBS na importação de bens materiais. E o importador, assim considerado qualquer pessoa ou entidade sem personalidade jurídica que promova a entrada de bens materiais de procedência estrangeira no território nacional, e segunda, o adquirente de mercadoria entrepostada. Parágrafo único. Na importação por conta e ordem de terceiro, quem promove a entrada de bens materiais de procedência estrangeira no território nacional é o adquirente dos bens no exterior. Art. 73. Art. 73. É responsável pelo IBS e pela CBS na importação de bens materiais, em substituição ao contribuinte. E o transportador em relação aos bens procedentes do exterior, ou sob controle aduaneiro, que transportar, quando constatado o extravio até a conclusão da descarga dos bens no local ou recinto alfandegado. Segunda, o depositário em relação aos bens procedentes do exterior que se encontrarem sob controle aduaneiro e sob sua custódia, quando constatado o extravio após a conclusão da descarga no local ou recinto alfandegado. Terceira, o beneficiário de regime aduaneiro especial que não tiver promovido a entrada dos bens estrangeiros no território nacional, e quarta, o beneficiário que der causa ao descumprimento de aplicação de regime aduaneiro suspensivo destinado à industrialização para exportação, no caso de admissão de mercadoria no regime por outro beneficiário mediante sua anuência, com vistas à execução de etapa da cadeia industrial do produto a ser exportado. Parágrafo único. Nos casos dos incisos e segunda do caput deste artigo, a responsabilidade será excluída nas hipóteses de caso fortuito ou de força maior. Art. 74. Art. 74. É responsável solidário pelo IBS e pela CBS na importação de bens materiais. E a pessoa que registra, em seu nome, a declaração de importação de bens de procedência estrangeira adquiridos no exterior por outra pessoa. Segunda, o encomendante predeterminado que adquire bens de procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora. Terceira, o representante no país do transportador estrangeiro. Quarta, o expedidor, o operador de transporte multimodal ou qualquer subcontratado para a realização do transporte multimodal, e
V. O tomador de serviço ou contratante de afretamento de embarcação ou aeronave em contrato internacional, em relação aos bens admitidos em regime aduaneiro especial por terceiro. Art. 75. Art. 75. Os sujeitos passivos a que se referem os arts. 72 a 74 desta lei complementar devem se inscrever para cumprimento das obrigações relativas ao IBS e à CBS sobre importações, nos termos do regulamento. Art. 76. Art. 76. O IBS e a CBS devidos na importação de bens materiais deverão ser pagos até a entrega dos bens submetidos a despacho para consumo, ainda que esta ocorra antes da liberação dos bens pela autoridade aduaneira. Primeiro, o sujeito passivo poderá optar por antecipar o pagamento do IBS e da CBS para o momento do registro da declaração de importação. Segundo, eventual diferença de tributos gerada pela antecipação do pagamento será cobrada do sujeito passivo na data de ocorrência do fato gerador para efeitos de cálculo do IBS e da CBS, sem a incidência de acréscimos moratórios. Terceiro, o regulamento poderá estabelecer hipóteses em que o pagamento do IBS e da CBS possa ocorrer em momento posterior ao definido no caput deste artigo, para os sujeitos passivos certificados no Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado, Programa OEA, e para bens de remessas internacionais em que se tenha aplicado o regime de tributação simplificada, RTS. Quarto, o pagamento do IBS e da CBS é condição para a entrega dos bens, observado o disposto no terceiro deste artigo. Quinto, o IBS e a CBS devidos na importação serão extintos exclusivamente mediante recolhimento pelo sujeito passivo. Art. 77. Art. 77. As diferenças percentuais de bens a granel que por sua natureza, ou condições de manuseio, estejam sujeitos à quebra, a decréscimo ou a acréscimo, apuradas pela autoridade aduaneira, não serão consideradas para efeito de exigência do IBS e da CBS, até o limite percentual a ser definido no regulamento, o qual poderá ser diferenciado por tipo de bem. Art. 78. Art. 78. Quando estiverem sujeitos ao regime regular do IBS e da CBS, os contribuintes de que trata o artigo 72 e os adquirentes de bens tributados pelo regime de remessa internacional de que trata o artigo 95 poderão apropriar e utilizar créditos correspondentes aos valores do IBS e da CBS efetivamente pagos na importação de bens materiais, observado o disposto nos arts. 47 a 56 desta lei complementar. 4.4. Leitura guiada dos arts. 65 a 78. Aqui a lei trabalha com uma lógica clássica de tributação aduaneira. O fato gerador é a entrada do bem estrangeiro no país. A base de cálculo é o valor aduaneiro acrescido de diversos encargos. As alíquotas acompanham as do mercado interno. O sujeito passivo pode ser o importador, mas há hipóteses de responsabilidade por substituição e responsabilidade solidária. O pagamento, em regra, deve ocorrer até a entrega do bem, e quem estiver no regime regular pode aproveitar créditos do IBS e da CBS efetivamente pagos na importação. 5. IBS e CBS nas exportações. 5.1. Ideia central. Nas exportações, a regra constitucional é a imunidade. A LC 214 de 2025 detalha o alcance dessa imunidade e procura separar exportações verdadeiras de situações em que, apesar de o contrato ter aparência internacional, o consumo ou aproveitamento econômico ocorre no Brasil. 5.2. Texto literal ampliado. Art. 79. Art. 79. São imunes ao IBS e à CBS as exportações de bens e de serviços para o exterior, nos termos do artigo 8º desta lei complementar, asseguradas ao exportador a apropriação e a utilização dos créditos relativos às operações nas quais seja adquirente de bem ou de serviço, observadas as vedações ao creditamento previstas nos arts. 49 e 51, as demais disposições dos arts.
4752 a 57 desta Lei Complementar e o disposto neste capítulo. Art. 80. Art. 80. Para fins do disposto no artigo 79 desta Lei Complementar, considera-se exportação de serviço ou de bem imaterial, inclusive direitos, o fornecimento para residente ou domiciliado no exterior e consumo no exterior. Primeiro considera-se ainda exportação, e a prestação de serviço para residente ou domiciliado no exterior relacionada a bem imóvel localizado no exterior. B. Bem imóvel que ingresse no país para a prestação do serviço e retorne ao exterior após a sua conclusão, observado o prazo estabelecido no regulamento. E segunda, o fornecimento dos seguintes bens e serviços, desde que vinculados direta e exclusivamente à exportação de bens materiais ou associados à entrega no exterior de bens materiais, a intermediação na distribuição de mercadorias no exterior, comissão de agente, B. Seguro de cargas, C. Despacho aduaneiro, D. Armazenagem de mercadorias e transporte rodoviário, ferroviário, aéreo, aquaviário ou multimodal de cargas. F. Manuseio de cargas, G. Manuseio de contêineres, H. Unitização ou desunitização de cargas, I. Consolidação ou desconsolidação documental de cargas, J. Agenciamento de transporte de cargas, K. Remessas expressas, L. Pesagem e medição de cargas, M. Refrigeração de cargas, N. Arrendamento mercantil operacional ou locação de contêineres, ou instalação e montagem de mercadorias exportadas e P. Treinamento para uso de mercadorias exportadas. Primeiro a considera-se consumo no exterior de serviço ou de bem imaterial, inclusive direitos, o fornecimento e cujo local da operação não seja no país, nos termos dos incisos 2ª a 9ª do caput do artigo 11 desta Lei Complementar, ou segunda, em que o adquirente e o destinatário sejam residentes ou domiciliados no exterior, nos demais casos. Segundo revogado. Terceiro revogado. Quarto, a pessoa que não promover a exportação dos bens materiais de que trata o inciso 2º do primeiro fica obrigada a recolher o IBS e a CBS, acrescidos de juros e multa de mora, na forma do 2º do artigo 29 desta Lei Complementar, contados a partir da data da ocorrência da operação, na condição de responsável. Quinto, na hipótese de haver fornecimento de serviços ou de bens imateriais, inclusive direitos, concomitantemente no território nacional e no exterior, apenas a parcela cuja execução ou consumo ocorrer no exterior será considerada exportação. Sexto revogado. Sétimo, aplicam-se também as regras específicas previstas no título 5º deste livro às exportações de bens e serviços objeto de regimes específicos. Art. 81. Art. 81. A imunidade do IBS e da CBS sobre a exportação de bens materiais a que se refere o artigo 79 desta Lei Complementar aplica-se às exportações sem saída do território nacional na forma disciplinada no regulamento, quando os bens exportados forem e totalmente incorporados a bem que se encontre temporariamente no país, de propriedade do comprador estrangeiro, inclusive em regime de admissão temporária sob a responsabilidade de terceiro. Segunda, entregues a órgão da administração direta, autárquica ou fundacional da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, em cumprimento de contrato decorrente de licitação internacional. Terceira, entregues no país a órgão do Ministério da Defesa, para serem incorporados a produto de interesse da defesa nacional em construção ou fabricação no território nacional, em decorrência de acordo internacional. Quarta, entregues à empresa nacional autorizada a operar o regime de loja franca. V. Vendidos para empresa sediada no exterior, quando se tratar de aeronave industrializada no país entregue a fornecedor de serviços de transporte aéreo regular sediado no território nacional. Sexta, entregues no país para serem incorporados à embarcação ou plataforma em construção ou conversão contratada por empresa sediada no exterior ou a seus módulos, com posterior destinação às atividades de exploração, de desenvolvimento e de produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos previstas na legislação específica e sétima,
destinados exclusivamente às atividades de exploração, de desenvolvimento e de produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos previstas na legislação específica, quando vendidos à empresa sediada no exterior e conforme definido em legislação específica, ainda que se faça por terceiro sediado no país. Artigo 81-A. Artigo 81-A. A exportação de bens materiais, inclusive nos casos em que não haja saída física do território nacional de que trata o artigo 81, será comprovada mediante registro pelo órgão competente ou documentação e procedimentos estabelecidos na legislação aduaneira, nos termos do regulamento. Primeiro decorrido o prazo de 180 dias, contado da emissão do documento fiscal eletrônico, sem a comprovação da exportação, considera-se ocorrida a operação onerosa e serão exigidos do exportador, com os devidos acréscimos, a CBS e o IBS incidentes na operação, inclusive os relativos às operações de que trata o inciso 2º do 1º do artigo 80. Segundo o regulamento poderá prever hipóteses de ampliação do prazo previsto no 1º deste artigo. 5.3. Leitura guiada dos arts. 79 a 81. A. O artigo 79 traz a regra geral de imunidade. O artigo 80 exige, para bens imateriais e serviços, fornecimento ao exterior e consumo no exterior. O artigo 81 amplia a noção de exportação econômica, admitindo hipóteses em que o bem não sai fisicamente do Brasil, mas ainda assim a operação recebe o tratamento de exportação. O artigo 81 cria um mecanismo de controle. Sem comprovação da exportação no prazo legal, a operação passa a ser tratada como onerosa, com cobrança dos tributos. 6. Empresas comerciais exportadoras. 6.1. Ideia central. A lei passou a tratar com bastante detalhe a suspensão do pagamento do IBS e da CBS nas operações com fim específico de exportação destinadas à empresa comercial exportadora. A lógica é a seguinte: a operação nasce com suspensão. Se a exportação se concretizar, a suspensão se converte em alíquota zero. Se a exportação não ocorrer, a empresa responde pelo tributo suspenso. 6.2. Texto legal ampliado. Art. 82. Art. 82. Poderá ser suspenso o pagamento do IBS e da CBS no fornecimento de bens materiais com o fim específico de exportação à empresa comercial exportadora que atenda, cumulativamente aos seguintes requisitos: e seja certificada no programa OEA. Segunda, possua patrimônio líquido igual ou superior ao maior entre os seguintes valores: a R$ 1 milhão e b. uma vez o valor total dos tributos suspensos. Terceira, faça a opção pelo DTE na forma da legislação específica. Quarta, mantenha a escrituração contábil e a apresente em meio digital, e v. esteja em situação de regularidade fiscal perante as administrações tributárias federal, estadual ou municipal de seu domicílio. Primeiro, para fins do disposto no caput deste artigo, a empresa comercial exportadora deverá ser habilitada em ato conjunto do Comitê Gestor do IBS e da RFB. Segundo, para fins da suspensão do pagamento do IBS, a certificação a que se refere o inciso I do caput deste artigo será condicionada à anuência das administrações tributárias estadual e municipal de domicílio da empresa. Terceiro, consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os bens remetidos para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora, sem que haja qualquer outra operação comercial ou industrial nesse interstício. Quarto, a suspensão do pagamento do IBS e da CBS prevista no caput converte-se em alíquota zero após a efetiva exportação dos bens, desde que observado o prazo previsto no inciso I do 5º deste artigo. Quinto, a empresa comercial exportadora fica responsável pelo pagamento do IBS e da CBS que tiverem sido suspensos no fornecimento de bens para a empresa comercial exportadora, nas seguintes hipóteses: e transcorridos 180 dias da data da emissão da nota fiscal pelo fornecedor, não houver sido efetivada a exportação. Segunda, forem os bens redestinados para o mercado interno.
Terceira, forem os bens submetidos a processo de industrialização, ou quarta, ocorrer a destruição, o extravio, o furto ou roubo antes da efetiva exportação dos bens. Sexto, para efeitos do disposto no quinto deste artigo, consideram-se devidos o IBS e a CBS no momento de ocorrência do fato gerador, conforme definido no artigo 10 desta lei complementar. Sétimo, nas hipóteses do quinto deste artigo, os valores que forem pagos espontaneamente ficarão sujeitos à incidência de multa e juros de mora, na forma do segundo do artigo 29 desta lei complementar. Oitavo, o valor fixado no inciso 2º do caput deste artigo será atualizado pelo IPCA, em periodicidade não inferior a 12 meses, mediante ato conjunto do Comitê Gestor do IBS e da RFB, que fixará os termos inicial e final da atualização. Nono, o regulamento estabelecerá e os requisitos específicos para o procedimento de habilitação. Segunda, a periodicidade para a apresentação da escrituração contábil. Terceira, hipóteses em que os bens possam ser remetidos para locais diferentes daqueles previstos no terceiro, sem que reste descaracterizado o fim específico de exportação, e quarta, requisitos e condições para a realização de operações de transbordo, baldeação, descarregamento ou armazenamento no curso da remessa. 10. O regulamento poderá estabelecer prazo estendido para aplicação do disposto no inciso I do 5º deste artigo, em razão do tipo de bem. 11. Também fica suspenso o pagamento do IBS e da CBS no fornecimento de produtos agropecuários in natura para contribuinte do regime regular que promova industrialização destinada à exportação para o exterior e cuja receita bruta decorrente de exportação para o exterior, nos 3 anos calendário imediatamente anteriores ao da aquisição, tenha sido superior a 50% de sua receita bruta total de venda de bens e serviços no mesmo período, após excluídos os tributos incidentes sobre a venda, e segunda, que cumpra o disposto nos incisos 2º a v do caput deste artigo. 12. O adquirente a que se refere o 11 fica responsável pelo pagamento do IBS e CBS suspensos, com os acréscimos previstos no 2º do artigo 29 desta lei complementar, caso, no prazo de 180 dias contados da data da emissão da nota fiscal pelo fornecedor, e o produto agropecuário in natura adquirido com suspensão não seja utilizado para industrialização, ou segunda, o produto industrializado resultante dos produtos agropecuários in natura adquiridos com suspensão a não seja exportado para o exterior, ou b. não seja comercializado no mercado doméstico, com a respectiva tributação. 13. O regulamento poderá estabelecer e critérios para enquadramento no disposto neste artigo para o contribuinte em início de atividade ou que tenha iniciado as suas atividades há menos de 3 anos e segunda, hipóteses em que o prazo de que trata o 12 deste artigo poderá ser estendido. Art. 83. Art. 83. A habilitação a que se refere o primeiro do artigo 82 desta lei complementar poderá ser cancelada nas seguintes hipóteses: e descumprimento dos requisitos estabelecidos nos incisos I a V do caput do artigo 82 desta lei complementar, ou segunda, pendência no pagamento a que se refere o 5º do artigo 82 desta lei complementar. Primeiro, o cancelamento da habilitação será realizado pela autoridade fiscal da RFB ou da administração tributária estadual, distrital ou municipal de domicílio da empresa comercial exportadora. Segundo, nas hipóteses previstas no caput deste artigo, será aberto processo de cancelamento da habilitação, instruído com termo de constatação, e a empresa comercial exportadora será intimada a se regularizar ou a apresentar impugnação no prazo de 30 dias úteis, contado da data da ciência da intimação. Terceiro, a intimação a que se refere o 2º deste artigo será efetuada preferencialmente por meio eletrônico, mediante envio ao domicílio tributário eletrônico da empresa comercial exportadora. Quarto, caso a empresa comercial exportadora se regularize por meio do cumprimento de todos os requisitos e condições estabelecidos no caput do artigo
82, e desde que não haja pendência de pagamento relativo às hipóteses referidas no 5º do artigo 82 desta lei complementar, o processo de cancelamento de que trata o 2º deste artigo será extinto. 5º fica caracterizada a revelia, e será dado prosseguimento ao processo de cancelamento, caso a empresa comercial exportadora não se regularize na forma do 4º nem apresente a impugnação referida no 2º deste artigo. 6º apresentada a impugnação referida no 2º deste artigo, a autoridade preparadora terá o prazo de 15 dias para a remessa do processo a julgamento. 7º caberá recurso da decisão que cancelar a habilitação, a ser apresentado no PR.